Então, hoje eu estou de sua convidada, hoje eu estou na sua casa, né? É verdade. Ai, isso é uma Eu surpresa. vim, estou aqui a seu convite esse mês, para que a gente possa fazer essa live na casa da Andréia. E boa noite a todos. Sejam bem-vindos a essa live maravilhosa, com bastante conteúdo, né? A Andréia aí com a sua experiência de mais de 20 anos, né, Andréia? A gente trazendo conteúdo, bastante conteúdo nesse mês tão importante, né, que é o Setembro Amarelo, e que nós possamos agregar alguma coisa na vida das pessoas, né? Porque saúde emocional é importante, muito importante para todos. E hoje, esse mês, eu vou dedicar todas as minhas lives à minha amiga Andréia, a minha Gratidão. psicóloga preferida, favorita. Hum, Então, eu hoje estou só de convidada para que a gente possa trazer esse conteúdo riquíssimo e que essas pessoas possam, né, Andréia, absorver com clareza tudo isso, né? É um conteúdo pago, mas a Andréia vai nos permitir ter acesso a esse conteúdo, né? Gratidão, Andréia, por nos dar esse acesso a esse teu conteúdo pago. Eu agradeço muito. E eu deixo a palavra com você, a anfitriã de hoje. Obrigada, Boa Elza. noite, Silvanira. Boa Boa noite. noite, Mustafa também, que apareceu ali, acho que é assim que fala. Primeiro A agradecer Silvanira, ela mora aqui na minha cidade, a minha querida Laranjeira do Sul, sua vizinha, minha vizinha. Valéria, boa noite. Primeiro, pedir desculpas pelo transtorno. Eu também não esperava passar por isso. Que bom que nós temos desafios em nossas vidas, porque são justamente eles que nos fortalecem, né? Sim. Então, Boa noite, Osana. Rosana, Conceição. Então, assim, a ideia aqui, nós falamos um pouco sobre saúde emocional. Esse mês de setembro, a minha amiga Elza dedicou a mim para a gente falar o mês todo sobre esse assunto, até porque estamos no Setembro Rosa, ou desculpa, no setembro, Rosana que entrou, no Rosa, Setembro Rosa é Amarelo, outubro. no Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção, né, ao suicídio. Beijo, namorado. Então, a ideia aqui é conversarmos um pouquinho a respeito disso, sem perder o foco da saúde emocional. Em outras lives, Elza, nós falamos sobre quem ama não adoece, falamos sobre a questão dos 7 passos para o poder interior, tratamos aqui todo o poder à mulher, né, no sentido feminino, do que a versão feminina pode fazer pelo mundo e pelas pessoas. Então, o setembro amarelo não podia ser diferente. Oi, Ari, beijo no coração. Você também, meu querido, pessoa especial. Então, a ideia é conversarmos um pouco sobre isso, porque, Elza, os números são alarmantes, né? Mas antes de Sim. falar especificamente, né? Boa noite, William. Antes de falar especificamente do Setembro Amarelo, eu gostaria de falar um pouquinho do GPS, Elza. Vamos falar do GPS. Lucinha Clemente, boa noite. E o GPS é isso, né? Um guia para a sua saúde emocional. Nós sabemos que todos nós, independentes de cargo, função, tarefas, somos seres humanos. E como seres humanos, precisamos perseguir, e aí eu uso uma palavra bem forte, é perseguir mesmo o nosso equilíbrio emocional. Oi, Cíntia, boa noite, querida, saudades de ti. Perseguir essa coisa da saúde emocional, porque é isso que nos fortalece diante das adversidades. E nós sabemos que as adversidades vão acontecer sempre, tanto no nosso mundo interior, com as nossas questões pessoais, quanto no mundo lá fora. Hoje mesmo, nós estamos lindamente passando por uma adversidade, né? Boa noite, lindona, Lucinha.
E essa diversidade foi simplesmente uma internet que não quis funcionar. Algumas pessoas surtariam, outras ficariam deprimidas, outras não conseguiriam seguir adiante. Então, o que nós percebemos é o seguinte, as dificuldades vão acontecer. Nós vamos passar por situações que, em algum momento, podem nos causar descontentamento. Mas tudo é o jeito como nós, né, lidamos com elas. E nesse mês de setembro, até por conta desses números alarmantes que nós estamos vendo a respeito do suicídio, o que os pesquisadores mostram é que esses números tão grandes têm muito a ver com o nosso psiquismo, com o nosso mundo emocional e com algumas mazelas, inclusive, que nós não fomos tratando, em algum momento apareceram aí em forma de suicídio. Isso não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro. E por conta disso, prevenir, né, e cuidar da nossa saúde emocional é o que vai nos tornar mais fortes para essas dificuldades do dia a dia. É disso que nós vamos falar um pouquinho hoje. E aí estejam à vontade para fazerem perguntas, para trazerem comentários. Eu acho que essa interação enriquece muito esse momento aqui, né, Elza? Sim, queria me justificar aqui com o pessoal do YouTube que estavam aqui, né? Uhum. E hoje a transmissão não vai pelo YouTube por questões de internet, né? Tivemos problemas técnicos com a internet e avisar ele que hoje só pelo Instagram. Sim. Então vamos. De todo jeito, Elza, eu estou tentando aqui. Se por acaso voltar, eu vou te Tá bom. falando. Me fala aí que eu tô aqui esperando. Uhum. Então, vamos começar, Elza, falando um pouquinho do guia. Vamos. Eu gosto Vamos. muito desse nome, que é guia, né, para a sua saúde emocional, porque nós não temos, na verdade, não quero ser portadora de más notícias, né, Elza? Mas nós não temos uma receita de bolo para a saúde emocional. Não é como pegar os ingredientes, colocar numa vasilha e fazer um bolo. Na verdade, são várias situações ou vários teóricos, vários pesquisadores. No século XXI, estamos aí da geração milênio, com situações muito novas que não aconteciam há 2, 3 séculos atrás. Então, o equilíbrio emocional, ele vem de uma série de coisas que nós podemos fazer para trabalhar o nosso emocional. Tem pessoas que buscam ajuda terapêutica, né? Eu sou psicóloga, não posso deixar de falar disso, né, Elza? Mas tem pessoas que buscam também outras formas de se manterem mais equilibradas. O fato é, o nosso equilíbrio emocional, que vai nos trazer saúde emocional, começa no componente mental. Então, tudo começa na nossa cabeça. E tudo começa através dos modelos mentais que nós temos, das coisas que acreditamos ou não, que aceitamos ou não. Isso tudo vai modificabilizar a nossa forma de interagir com o mundo. Então, o programa GPS, que é um método, na verdade, ele vai falar, dentro desse novo normal, ele foi criado a partir do processo da pandemia. Todos nós, na pandemia, começamos a repensar uma série de coisas, né? Valmir, boa Valmir, noite. Verônica lá, Verônica Mendes. Isso. Então, a ideia aqui é analisar a nossa mente, cada um a sua, e se alguém perceber a necessidade de precisar de ajuda, pode procurar ajuda especializada, como terapeutas, médicos, psicólogos, enfim, para sentir as nossas emoções e entender no nosso próprio físico. Então, a doutora Louise Hay, eu até falei disso naquela live Quem Ama Não Adoece, Elza, que a doutora Louise Hay, ela conseguiu trazer uma série de informações. Oi, Lu, boa noite, comadre. Uma série de informações a respeito das emoções e como elas se refletem no nosso corpo, trazendo doenças. Nós estamos falando de doenças psicossomáticas. Então, sentir as nossas emoções e tentar cuidar delas vai nos dar mais saúde física. Além disso, pensar como é que eu posso fazer diferença nesse mundo, nesse planeta em que eu estou. Então, é verdade que nós estamos numa correria cada vez maior, nós estamos num nível de estresse cada vez maior, existem pesquisas muito sérias dizendo quão grande tem sido o nível de estresse da nossa sociedade, e aí nós vemos níveis altos de estresse no trânsito, no trabalho, na família, nas relações sociais.
E, além disso, né, como é que nós podemos, com algumas situações de autoajuda ou até de autoconhecimento, darmos conta desse cenário todo que se instalou aqui na nossa sociedade. E que nós somos, né, nós podemos promover saúde independente do cenário. Oi, Jaqueline, boa noite. Então, o GPS é esse guia que vai falar de alguns aspectos importantes que eu chamei de pilares. O primeiro pilar é autoconhecimento, que também é conhecida na ciência como inteligência intrapessoal, intra que vem de dentro. Então, autoconhecimento é uma vontade louca que eu tenho de me conhecer um pouco mais, de conhecer um pouco mais as minhas reações diante de situações e pessoas e trabalhar uma coisa chamada inteligência intrapessoal. A inteligência intrapessoal no nosso cérebro não tem um lugar específico, né? É um componente cerebral que fala de nossas emoções e reações diante do que vai acontecer no dia a dia. Além desse autoconhecimento para a inteligência intrapessoal, é preciso que esse guia também nos mostre um pouco de como trabalhar a inteligência interpessoal. Então, assim, eu acho interessante esses dois jogos de palavra, né? Que intrapessoal sou eu comigo mesma, parece meio esquizofrênico isso, mas a gente tem que cuidar da gente a partir do nosso referencial, e eu com o outro. E eu acho que são dois grandes desafios que vão nos trazer, né? A gente chama de stakeholders, ou pontos de apoio para o nosso psiquismo. E aí, quando nós falamos em suicídio, daqui a pouco eu vou explicar que o maior motivo de suicídio é a depressão, o que geralmente acontece com uma pessoa que vai perdendo a inteligência interpessoal? Ele vai perdendo a capacidade de se relacionar com o outro. E quando ele se fecha para o mundo externo, que é o relacionamento com o outro, ele acaba se perdendo no mundo interior. E aí ele vê o mundo com uma grande lente cinza nos olhos. É como se ele não conseguisse enxergar a beleza que tem em viver, em se relacionar, em se alimentar, em estar com pessoas. E aí o depressivo ele começa a perder esse olhar colorido, né, de si próprio e do que está à volta dele. Vamos entrar daqui a pouco mais nesse assunto. Uma outra questão que está acontecendo no mundo de hoje, que a gente precisa parar para pensar um pouquinho, é a nossa comunicação. Cuidar da gente para conseguir cuidar do outro, né? É isso mesmo. Porque o outro costuma dar bastante trabalho, mas se você estiver bem preparado para isso, você dá conta do outro. Mas primeiro tem que estar bem consigo. Eu até me lembrei agora, deixa eu só ver quem falou isso aqui. A Jaque. Foi a Jaque. Eu até me lembrei agora, Jaque, a partir dessa sua fala de aprender que tem que lidar conosco para lidar com o outro, é que existe um mito, a mitologia nos traz um mito do Quiron, que é um personagem mitológico, que ele tem o corpo da cintura para cima de um homem e da cintura para baixo ele é um cavalo. E ele tem um poder, isso na mitologia, né, gente? Estamos falando de uma história mítica, e ele tem o poder de curar as pessoas. Ele toca nas pessoas ou nos animais e Quiron cura. E um dia esse ser mítico acaba caindo e se machucando. E ele descobre que ele não teria poder para se curar a menos que alguém o orientasse. E aí a gente tem aí a coisa interessante, né? Que você pode fazer muito pelas pessoas e deve, né? Se você tem aí um propósito, um chamado, você deve fazer pelas pessoas. Mas você também precisa olhar para você e cuidar, né, das suas feridas, das suas dores, até para conseguir ficar ainda melhor nesse processo de ajudar o outro. E aí um terceiro pilar disso, do GPS, é a comunicação não violenta. Eu não falo nem mais de comunicação assertiva, eu falo de comunicação não violenta, porque o nível de estresse das pessoas na sociedade, na vida pessoal, afetiva, está tão grande que isso tem se refletido na comunicação. Eu não estou nem falando de linguagem neutra ou comunicação assertiva, estou falando de não violenta. Nós temos uma grande dificuldade e incentivados até por essa correria toda que estamos vivendo, de não ter tempo para muitas coisas. Boa noite, Rosilda. Oi? Boa noite para a Rosilda aqui. Sim. E não conseguimos muitas vezes uma comunicação
afetiva. Então, se uma pessoa está mais fragilizada e você tem uma comunicação menos afetiva, ou seja, mais violenta, isso pode interferir em relação ao momento emocional que ela estará. E é claro, esses pilares nos sustentam, porque você cuida de si, intrapessoal, você cuida do outro, interpessoal, e você trabalha a comunicação. Então, esses pilares trazem aí, com certeza, uma chance maior de lidarmos com todo esse cenário pandêmico, inclusive, que ainda estamos vivendo, um pouco mais melhorado, um pouco melhorado em relação ao ano passado, mas ainda estamos numa situação de pandemia, onde precisamos trabalhar essas questões emocionais para conseguirmos um pouco mais de fortalecimento. Alguma pergunta? Alguém quer trazer algum comentário? Diga, A Elza. Jaqueline colocou ali algumas coisas, mas passou. A Jaqueline está Jaqueline? perguntando aí. Deixa eu ver aqui. Eu quero dizer para as pessoas que hoje eu estou de convidada. Hoje eu sou a anfitriã e a nossa colega Andréia. Então, a Isso, Andréia que está vendo as perguntas. Andréia, eu não estou vendo as perguntas aqui. Se você fizer o favor aí. tá joia. Não, estou acompanhando aqui. É muito importante essa conscientização que há. Deixa eu ver quem está falando aqui. Acho que Jaqueline, né, Jaqueline? Enfim, o que nós estamos querendo trazer aqui para reflexão é como nós podemos colocar isso em nosso dia a dia. Porque essa teoria, na verdade, não tem muita novidade na teoria. As pesquisas têm avançado muito. Nós já sabemos que a psicologia moderna, também conhecida como positiva, né? Oi, Amanda, boa noite. A psicologia positiva, ela vem trazendo essa nova vertente da gente parar de olhar só a doença e começar a olhar a saúde e como conseguirmos ficar mais saudáveis, né? E a ideia é, a partir desse princípio, né, da psicologia positiva, começarmos a nos fortalecer. Porque a gente vem, durante pelo menos 3 séculos, falando sempre de sintoma, de doença, de diagnóstico, de pessoas com sintomas, de pessoas sendo diagnosticadas, muitas vezes por médicos, psicólogos, psiquiatras, neurologistas, e nós falamos pouco do que você pode fazer para não adoecer, que é a prevenção. Por isso que eu achei muito interessante, Elza, nós vimos esse mês de setembro falar da questão do Setembro Amarelo, que é também um mês de prevenção ao combate ao suicídio, mas principalmente trabalhar nosso emocional para não adoecermos, né? Quer seja de Sim. depressão ou de qualquer outra questão psíquica. Eu até queria colocar, se você me deixasse fazer uma colocação aqui, né? Pela sistêmica, né? O suicídio é um amor cego, né? Um amor cego por algum de nossos antepassados, né? Então, Que a interessante. gente faz a leitura de que o amor adoece quando a pessoa comete o suicídio, né? A sistêmica é isso. O suicídio é o amor cego por alguém. Entendi. É bem Então, colocar essa... interessante. Na psicologia, a gente trabalha bastante a questão da saúde emocional, de não adoecermos para não entrarmos num processo depressivo, justamente para não chegarmos aí ao ápice da depressão, que culmina com o suicídio. Mas falando um pouquinho do Setembro Amarelo, né? Essa campanha começou desde 2014, então ela é bem recente, e ela veio em função dos números que foram no mundo apontando essa questão social. Nós costumamos dizer que não se trata de uma pandemia, né? Suicídio não é pandemia ainda, mas está chegando muito perto disso em função dos números, né? Dia 10 de setembro é o dia oficial do combate à prevenção ao suicídio, na verdade. E essa campanha começou justamente com a Associação Brasileira de Psiquiatria, a ABP, e o Conselho Federal de Medicina. Porque nós fomos percebendo nos últimos 30 anos um aumento muito grande em relação a isso. Sim, o emocional desestrutura todo o corpo. Nós costumamos dizer que uma doença física, algumas delas, inclusive, já estão até elencadas, como eu falei para vocês pela doutora Luiz Rey, algumas doenças físicas só chegam ao nosso físico porque o nosso emocional permitiu. Quando o nosso emocional está abalado, a nossa imunidade também fica, e com isso o nosso soma, corpo, acaba desequilibrando.
Então, hoje já existem diversos tratamentos, inclusive com fitoterapia, com floral, com uma série de coisas que nós recomendamos para que você fique mais equilibrado emocionalmente, para evitar que o seu corpo padeça das doenças físicas. E ainda sobre o Setembro Amarelo, o que nos chama a atenção em termos de números, né? 13 mil suicídios todos os anos no Brasil, isso é muita coisa. Não estamos nem classificando aqui se são jovens, adolescentes, crianças ou adultos. É uma das coisas que eu estava conversando com você, Nelza, quando falamos sobre os temas escolhidos para esse mês, eu falei, Elza, a gente também tem que falar um pouquinho da questão da infância. Nós já temos casos preocupantes, em termos numéricos, de suicídio na infância. E isso não acontecia há É 3 muito décadas importante, atrás. né, André? Oi, É Elza, muito pode. importante as pessoas perto dessas crianças, né? Principalmente nas escolas, que o professor, ele já vê toda uma questão de violência na família, né? Ele trabalha isso aí na escola. E também a importância de ver o comportamento dessa criança, né? Por que que essa criança chora muito? Por que que essa criança está afastada das outras, né? E ela já está dando um sinal de que algo não anda bem na sua vida, né? Na verdade, todo suicídio é um pedido de socorro, né? Assim como Uhum. você falou que na constelação vocês trabalham a questão do amor, né? Para a gente, nós trabalhamos um pedido de socorro. E muitas vezes esse socorro ele vem silenciosamente se manifestando à nossa volta e nem sempre nós conseguimos perceber. Muita gente, isso assim, são estatísticas, né? 96% dos casos de suicídio estavam relacionados diretamente a transtornos mentais e psíquicos. Então, às vezes a gente já vem sofrendo alguma questão que vai chegar lá e a família não está vendo, o companheiro, a companheira, os amigos, o trabalho, e aí chega às vias de fato. A atenção na observação e o carinho muitas vezes salva, sim, temos diversos casos aí de pessoas que dão depoimento de que se não fosse o contato, o carinho, a atenção, nós temos o CVV, Centro de Valorização da Vida, que atende milhares de ligações de pessoas com problemas, né, que chegam a pensar em se matar e entram em contato. É um trabalho voluntário belíssimo. Enfim, a partir de 2016, essas campanhas começaram a acontecer em massa no Brasil, né, e tomou um vulto maior, e várias instituições começaram a pensar nisso, e nós, psicólogos, começamos também a pensar em programas de apoio a pessoas que não conseguem perceber que estão deprimidas. Existe uma diferença muito grande que a gente às vezes não se dá conta, é que quando uma pessoa tem depressão e ela manifesta o sintoma, aí o leigo consegue perceber, aquela pessoa que não quer sair de casa, muitas vezes perde o apetite, começa a ficar tristonho, começa a ficar alheio, é, começa a ficar desinteressado das relações interpessoais, e aí são sintomas que as pessoas começam a desconfiar, nossa, parece que fulano está meio deprimido, ou teve uma grande perda, às vezes perde-se um parente, perde-se um trabalho, uma situação financeira. Então, esses sintomas mais clássicos, nós conseguimos perceber. O que nos preocupa, e essa campanha de prevenção ao suicídio clama por isso, né, conclama inclusive para isso, é que isso seja percebido pela pessoa ou por quem está à volta antes do sintoma maior aparecer. Porque muitas vezes sintomas de ansiedade se confundem com de depressão ou levam à depressão e você não se dá conta. Nem você que está sentindo, nem o outro que está convivendo. E aí nós temos uma grande chance de fazer uma prevenção antes das pessoas ficarem de fato de cama, ou, enfim, eu tenho casos de pessoas que vão ao hospital por inanição, porque param de comer, param de sair da cama, param de tomar banho. Aí a gente já está na doença. Então a campanha ela tem a pretensão também de perceber esses sintomas mais sutis, esses sintomas mais suaves e que para começar a tratar antes que a coisa, né, avance. Eu costumo comparar com o diabetes. Quando você é diabético tipo 2, que você não nasceu diabético, você começa a ter mudanças no seu comportamento que já indicam uma possível pré-diabetes e você não percebe.
Então, às vezes, aumenta a sua sede, aumenta a necessidade de comer doce, modifica em relação ao sono, vai mais vezes ao toalete. São sintomas que, se não tiver um pouquinho de atenção, você já está perdendo a chance de tratar uma pré-diabetes. É claro que eu estou falando de uma doença física que tem assim uma facilidade maior de perceber sintomas. Na depressão, os sintomas são às vezes muito sutis. E aí, por falta de conhecimento e informação, nós não percebemos. Então, assim, falar um pouquinho da definição de depressão e pedir para vocês começarem a pensar um pouco, quem está assistindo, quem pode depois trazer informação para outras pessoas. Boa noite, Vitória. Coisas do dia a dia que podem ser sintomas de uma possível depressão, não existe pré-depressão, uma depressão em menor escala, que pode, inclusive, tratar imediatamente, sem precisar chegar a um tratamento mais invasivo, né? A Jaque fez uma pergunta aqui. Oi? A Jaque fez uma pergunta aqui. Cadê? Você está conseguindo ver aí? Tô, Ela aqui, ó. passou. Ela fala assim, e a ansiedade causa muitas coisas, assim como a depressão. Por exemplo, crise de ansiedade, de pânico, pode dar até ataque cardíaco. Sim. Então, assim, hoje nós estamos vivendo, gente, assim, é uma constatação, né, já com estudos bem avançados, nós estamos vivendo numa sociedade que produz ansiedade. Assim, os meios de comunicação, a nossa forma de vida, a forma como nós escolhemos trabalhar, tem produzido ansiedade. E a ansiedade, numa escala maior, pode levar à depressão. Por que que pode? Porque depende de cada organismo, né? Nós passamos por situações iguais, mas nem todos reagem da mesma forma. Nós temos visto em idoso, agora na pandemia, a depressão justamente por falta de contato com filhos, com netos, falta de carinho. Então, o idoso já tem uma tendência de perder o foco muitas vezes porque perde a utilidade, porque começa a revisitar a história dele de vida, de ser menos ativo, né, socialmente. E na pandemia tem aumentado o nível, né, a quantidade de idosos que aparecem com depressão. Depressão. Então, as causas possíveis de uma depressão, elas vão variar de organismo para organismo. Mas o que nós podemos fazer? Perceber esses sintomas mais sutis, como eu falei, como exemplo, né, a própria diabetes ou pré-diabetes, como origens biológicas, origens psíquicas. Existe uma fala que aparece muito na depressão, que é uma coisa de desânimo, de estar sempre com aquela lente cinza, de olhar as coisas por um lado mais negativo, né? E uma pessoa que tem mais angústias, mais preocupações, tem uma certa dificuldade de dividir isso com o outro, até porque não, já começa a perder a interpessoal, né, que a gente chama de inteligência interpessoal, ele começa a ficar mais retraído, então não compartilha. Então, cada vez mais, as pesquisas sugerem que esses fatores que podem causar mudança de comportamento e podem chegar a uma depressão, inclusive, né, começam no processo cerebral, podem ser tratados imediatamente com, exemplo, né, atividade física. Nós sabemos que se você consegue praticar qualquer atividade física até as 9 horas da manhã, isso por si só combate a depressão, porque aumenta a quantidade da adrenalina no seu organismo e ocitocina, evitando, né, o que a gente chama de drogas mais negativas, no sentido de ter o componente cerebral alterado. Então, cortisol é uma droga não, gente, é um neurotransmissor, né? É um componente químico que, por exemplo, causa a depressão. O que combate o cortisol? A adrenalina, a noradrenalina, a ocitocina, então a endorfina. E como é que libera isso? Como é que eu faço para produzir essas substâncias? Vibrando em outra faixa contrário ao mau humor, principalmente, né, esse olhar tristonho, a percepção do mundo. Então, quando você começa a fazer atitudes ou atividades, né, que vão trazer mais ocitocina, mais endorfina, você vai diminuir o cortisol e vai trazer aí uma possibilidade melhor de não deprimir. Onde que eu compro isso? Né? Nas lojas tem, né? Nas lojas de departamento? Não. A gente consegue com ações, né, e atividades que o nosso corpo pode fazer. Vou até dar alguns exemplos para vocês, bem comuns, né, que podem ser feitos. Né? Então, assim, serotonina.
Uma coisa que nós temos visto muito agora, principalmente no mundo virtual, são as práticas da gratidão. Tem pessoas que fazem um caderninho e anota todos os dias coisas que ele pode ou que possam agradecer. Isso libera serotonina. E serotonina é um neurotransmissor importante para preservar o nosso bem-estar, nossa saúde emocional e jogar para longe a depressão. Ah, mas eu não quero fazer caderninho da gratidão, eu não estou nessa vibe de gratidão. Então, começa a perceber o que está à sua volta. E aí tem os amantes da natureza, né? Perceber aquela florzinha que está nascendo ali no cantinho que você nunca viu, perceber o som de um passarinho que está cantando, caso você tenha oportunidade, ou botar alguma coisa agradável para você ouvir. Enfim, a serotonina pode ser, né, liberada no nosso organismo através de estímulos, né? Recordar momentos especiais e saborosos, né? Tanto gustativos, quanto auditivos, quanto olfativos. Existem oportunidades de você começar a trabalhar isso e melhorar aí a questão da serotonina. E por que nós estamos falando dessas coisas? Porque muitas vezes a ausência dessas ações acaba diminuindo a quantidade de serotonina no seu organismo e você pode entrar num processo de entrar em contato, né, com situações menos positivas. Dopamina. Preciso liberar dopamina. Como é que faz isso, Elza? Compra onde? Libera como? Como é que a gente faz, né? Nós temos também uma série de pesquisas falando sobre os distúrbios do sono. Nós estamos dormindo menos do que o necessário para o nosso corpo ficar saudável. De 6 a 8 horas é o recomendado. E como é que você faz? Né? Tem que tirar do seu... E aí tem vários teóricos falando sobre isso, tem um pouco de polêmica, mas eu vou repetir aquilo que a gente recomenda, né? Tirar do seu quarto estímulos luminosos, então desde a televisão, aqueles aparelhos que ficam com aquelas luzinhas acesas. Tem algumas pessoas que falam, mas eu só consigo relaxar com a TV. Cada organismo tem aí suas nuances, mas fazer com que você tenha uma higiene do sono vai te ajudar a liberar a dopamina. O que é a higiene do sono? Diminuir a quantidade de atividades à noite para que você possa dormir, relaxar antes de dormir. Carla, boa noite. Deixa eu só ver aqui quem está entrando. O meu travou Boa aqui, noite. meu travado. Oi, Grazi. Boa noite, prima. A Então, Carla, agora que eu vi a Carla, a Grazi, então, assim, a ideia é ter acesso a esses neurotransmissores e começar a evitar os componentes da falta deles. Então, dopamina, eu posso fazer exercício diariamente. Ah, eu não tenho tempo, eu não gosto de atividade física. Então, vamos lá, com aquela teoria antiga, quando você tem um prédio de 2 andares, que você vai a um prédio, vai até o 2º andar, vai pela escada, faz uma caminhada, desce um ponto antes, se você anda de ônibus, para andar mais um pedacinho, vai de carro, para num lugar mais longe para poder ir até aquele lugar a pé. São coisas que você vai começar, você pode começar a introduzir na sua vida para melhorar aí a liberação de dopamina, né? E aí uma coisa importante, se puder fazer exercício, se puder, até às 9 da manhã, que seja uma simples caminhada, subir e descer de uma escada, ou dar uma volta, sai da sua cozinha, volta pela sala 2, 3 vezes, enfim. Se você puder fazer isso até às 9 da manhã, você literalmente evita um processo depressivo. Geralmente, quando uma pessoa já está em depressão, nós recomendamos que as caminhadas ou que as atividades físicas, caso ela utilize uma academia, alguma coisa assim, ela faça até as 9 horas da manhã, porque é nesse horário que você precisa liberar a dopamina. Então, dormir cedo é importante, acordar cedo também, preservar de 6 a 8 horas de sono. E uma coisa muito simples que faz liberar a dopamina é você comemorar pequenas conquistas, né? Então, às vezes, coisas simples do dia a dia que você pode comemorar e que nem sempre você comemora, porque já perdeu também esse hábito, né? Oi, Josi, boa noite. Então, sabe aquele uhul, quando você consegue dar certo em alguma coisa simples do dia a dia? Vê se vocês conseguem se lembrar aí para colocar aqui no interativo, coisas do dia a dia que você se lembra de comemorar.
Eu, Sei lá, quando é venho bonito. fazer a live, viu, André? Eu, quando venho fazer a live, eu já venho gritando, uhul! Uhul. É, sei lá, derrubei um prato, mas não quebrei nada, sabe? Sabe? Tem coisas que você pode comemorar e que você não se lembra disso, nem pratica. Então, liberar dopamina em pequenas comemorações. Então, escapei de alguma coisa que ia acontecer e eu estou ilesa. São motivos para comemorar. É claro que nós não podemos entrar aí numa vibe de jogo do contente, né? Tudo tá bom. Não é isso que a gente está sugerindo. Mas tem algumas conquistas que nós temos e que não comemoramos. E isso pode acarretar aí um afastamento desse psiquismo mais positivo e realmente acabar produzindo menos dopamina. Então, só recapitulando aqui, Elza, serotonina, né? Agradecer, se você conseguir começar a Gratidão, praticar né? a gratidão. E Gratidão, fortalece eu sugiro que a você faça gratidão. isso para começar a se habituar por 21 dias. Tudo que você pratica por 21 dias seguidos e constantes, o seu cérebro começa a criar um caminho neural para que você possa fazer posteriormente, né? Então, começar a prática da gratidão, se quiser fazer seu caderninho, faz, se quiser anotar no seu celular, na sua agenda eletrônica, começa a buscar a prática da gratidão, começa a desfrutar de oportunidades com o belo e o natural, encontre aí um caminho para você entrar em contato com essa vida menos urbana, né? Uma coisa interessante, Elza, falando sobre a questão da natureza, é que o número de suicídios no Brasil é maior em cidades que têm altitude maior. Então, cidades serranas têm número maior de suicídio. E aí a explicação para isso é que aqui as pessoas não veem muito o horizonte. Eu estou numa cidade serrana, elas não veem muito o horizonte, porque tem as montanhas, né, atrapalhando. E se você está numa grande cidade, mesmo que não seja na serra, pode ser que você passe por isso também por causa dos arranha-céus. Então, buscar olhar para cima e ver o céu é muito importante para não deprimir. Quando você faz esse movimento, ajuda no processo de não depressão. Quem está deprimido está sempre de cabeça baixa, está sempre olhando para baixo. Um dos riscos que nós corremos hoje, imagina se eu fizesse a live assim, né? Um dos riscos que nós corremos hoje com o celular é justamente de você só olhar para ele e de cabeça baixa e esquecer o periférico e o alto, né? Olhar para o alto, olhar para o horizonte. Isso tudo diminui a probabilidade de deprimirmos, né? Então, buscar olhar o céu, buscar olhar o horizonte, buscar olhar a sua volta, vai ajudar nesse processo, além de fazer bem para a tua coluna, porque a gente também tem históricos bem grandes, agora nos anos 2000, das pessoas com problemas de coluna, porque se dedicam demais a ficar no celular. Olhando para o celular, né? Tem, assim, uma corrente de médicos que diz que já que você vai ficar muitas horas no celular, pelo menos encosta, levanta a tua mão e não fica de cabeça baixa. E nós, psicólogos, recomendamos que você não fique de cabeça baixa, até porque você pode aumentar essa probabilidade de deprimir. Eu Então, sempre, Andréia, digo para meus clientes que é para cima que se olha, que é para frente que se caminha. é verdade. Pode começar a observar, né? Algumas pessoas que começam a ficar mais tristes, mais depressivas, elas têm uma tendência a realmente ficar com a cabeça mais baixa. Então, desfrutar da natureza, agradecer, recordar momentos que a gente chama de especiais, né? Então, eu fiz há muitos anos, quando eu tive a minha filha, eu fiz um caderno de memórias para ela e eu anoto lá coisas engraçadas que acontecem. E é interessante que de vez em quando ela mesma, agora que está com 10 anos, né, ela mesma pede para ver o caderno de memória e rir daquilo que ela fazia um tempo atrás, nós rimos juntos novamente, quando era muito pequena. Então, começar a buscar essas memórias positivas, porque elas ajudam muito na questão da serotonina, né? Recordações, né? As positivas, né? Porque as negativas são traumáticas, aí a gente deprime, se não tratou, Não, deprime. vamos falar de positividade, né? As positivas. Trazer aquele álbum de casamento. Pois é. Os É. bilhetinhos de amor, né? As cartinhas de amor, os bilhetinhos de Dia dos Namorados, fica a dica aí, né? Para quem gosta. E aí, dopamina, a questão do sono, preservar as horas do sono, fazer esses exercícios, se puder fazer diariamente. E aí, comemorar conquistas, né? Todos nós temos conquistas todos os dias, e nem sempre nos Todos os damos dias. conta. Então, esse é um processo que ajuda bastante, né?
E são pequenas conquistas, né? Que a gente nem dá conta, né, André? E é tão importante, né? Sim. Pequenas conquistas. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho da endorfina e da ocitocina, mas antes vamos falar um pouquinho do que nós estávamos comentando sobre o Setembro Amarelo, das causas possíveis e de como você pode começar a ficar atento para esses sintomas, não só a respeito de você próprio, mas de alguém que esteja ao seu lado, né? Que possa ser ajudado. Independente de composição, de você ser ou não um profissional da área de saúde, de você ser não terapeuta como é Elza, psicólogo como eu, às vezes nós podemos fazer muito pelas pessoas independente das nossas formações acadêmicas, né? É muito mais o olhar cuidadoso. Boa noite, Gena. É muito mais o olhar cuidadoso sobre o outro, né? A respeito do outro. Nós, além da comunicação estar mais violenta, o nosso olhar também está mais menos atento, né, às pessoas. Então, às vezes, elas adoecem ao nosso lado e nós sequer percebemos. Uma coisa para a gente atentar sobre a questão da depressão é que é uma sensação persistente de tristeza ou de perda de interesse que caracteriza a depressão, que pode levar a uma variedade de sintomas físicos e de comportamento. Mas, geralmente, a pessoa vai perdendo a vontade de conversar, a cognição, né? Essa coisa de saber de coisas novas, de querer trazer informações novas, a pessoa fica mais resistente ao aprendizado. Podem incluir também alterações no sono, alterações de apetite, quer dizer, a inapetência é uma preocupação, ele perde a fome, o nível de energia começa a ficar muito baixo, uma pessoa que está sempre reclamando de cansaço. Dorme até 8 horas por dia, às vezes. Mas ele se sente cansado. Ele fala, não, eu até dormi bem essa noite, quando não tive insônia, não tive nada, eu estou exausto. Então, a pessoa que está sempre apresentando uma exaustão. Às vezes passa por um dia inteiro de trabalho, normal, aquele dia agitado, com coisa para resolver, com preocupações na cabeça, mas chega no final do dia, a pessoa chega sem energia. Essa falta de energia, que a gente chama de nível de energia baixíssimo, tem a ver com aspectos da depressão. Concentração também, tirando aí dos casos dos hiperativos, né? Tem pessoas que têm transtorno de déficit de atenção, então tem mais dificuldade de se concentrar. Mas a concentração de uma pessoa que era normal, se ela entra num processo de começar a ter a questão da depressão, ela pode começar a perder concentração. E ela percebe isso na perda de memória recente. Então, a pessoa que fica com mais dificuldade de lembrar o que ela acabou de dizer, o que ela ia fazer, o que ela pretendia. E esse sintoma por si só pode ser apenas pelo início da depressão, mas também tem que estar aí investigando outras questões neurológicas. Comportamento diário, né, que a pessoa começa a não querer fazer as coisas, não querer comer, não querer tomar banho, não querer sair da cama, não ter ânimo para trabalhar, e quando vai trabalhar volta exausto mais do que o normal, e a baixa autoestima também aparece nos quadros de depressão, que no início, né, desse quadro, porque a pessoa não se sente mais importante. Uma fala muito comum é dizer que, mas se eu não estivesse aqui não seria diferente, ninguém precisa de mim para nada, meus filhos estão criados, meu trabalho tem outras pessoas que fazem o que eu faço, nem tenho muitos amigos, então eu não faço muita falta. Essa coisa de não se perceber importante na relação com as pessoas, né? E, claro, pode ser associado a pensamentos suicidas, né? E muitas vezes os pensamentos suicidas não são compartilhados. As pessoas podem ter, né, sintomas na área do humor. Então, alguém falou mais cedo, acho que foi Jaqueline, sobre a questão da ansiedade, né, que pode trazer uma série de transtornos, mas o humor muda. Então, a ansiedade aumenta, a apatia aumenta e, às vezes, a antipatia também. A apatia é aquela coisa da pessoa não expressar, não esboçar nenhuma emoção nem sentimento. E a antipatia é o mau humor, né? Assim, a grosseria, a impaciência com os outros, o julgamento prévio a respeito das pessoas, né? Descontentamento de modo geral. Às vezes, uma pessoa muito positivamente enérgica, que grita muito, que fala muito, que reclama muito, que está sempre descontente com alguma coisa, a gente costuma falar, o nível de exigência muito alto, já pode ter aí uma questão
ligada à depressão, porque é uma insatisfação, um descontentamento de dentro para fora e de fora para dentro. Então, nada tá bom. Celinha. E Boa noite, essa Celinha. autovalorização, desvalorização também, né? É, A pessoa se não se valoriza, né? exato. E essa pessoa que tem assim um nível de exigência muito alto, de cobrança muito grande com ela mesma, acaba tendo um descontentamento geral e sempre. Como é que a gente sabe assim a linha tênue entre a saúde mental e o desequilíbrio? É quando a pessoa é muito intensa em tudo, intensa no amor, intensa no ódio, intensa na raiva, intensa em tudo. Nós não somos intensos em tudo 24 horas. Tem momentos que você está mais calmo, tem momentos que você está mais agressivo, tem momentos que você chuta a porta e derruba, tem momentos que você tem paciência para lidar com isso. Esse alto e baixo, ou esses altos e baixos, são a forma como nós temos de nos equilibrar. Porque quem é muito tudo, muito alegre, muito depressivo, muito triste, muito, já mostra que não está conseguindo lidar com as situações. Então, onde é que está o meio termo? No equilíbrio. Às vezes eu tenho mais paciência, às vezes eu tenho menos, às vezes eu tenho mais assertividade, às vezes menos. Então, quem é over o tempo todo é uma preocupação, porque pode ser um estado de desequilíbrio que não é aparente ainda. Então, triste o tempo todo, deprime. Alegre o tempo todo, eufórico. Então, o que nós temos é que dosar esses sentimentos, né? E aí, na perda de interesse também aparece aquela pessoa que não quer estudar, não quer trabalhar, não quer procurar emprego, está desempregado, é, não quer sair de um relacionamento, mesmo que não esteja bom, não quer se mudar de um lugar que está ruim, mesmo que esteja sofrendo. Então, às vezes, essa incapacidade de, de de conseguir fazer coisas está ligada à depressão. Tem um tédio muito grande, a pessoa entediada, né? Triste e com esse sentimento de solidão. Uma coisa é solitude, né? Você conseguir fazer as coisas sozinho ou sozinha e estar bem. Solidão é um sentimento. Então ele pode estar com 30 pessoas à sua volta e ele está se sentindo solitário. Então isso é um sintoma que a gente tem que observar. Às vezes está num ambiente coletivo e a pessoa está isolada e aí pode ser uma questão já ligada a isso. E sofrimento emocional, né? Que aí é mais evidente. Então, se você perdeu uma pessoa, se você perdeu um emprego, se você passou por uma grande dificuldade na tua vida nesse momento, é possível que você esteja num sofrimento emocional. Um luto maduro e bem conduzido da perda de um parente, da perda de um trabalho, da perda de uma perda efetiva na tua vida, dura aproximadamente 12 meses. Assim, é o tempo médio para você dar conta do que está perdendo, quer seja num casamento, um parente, situações profissionais, financeiras. Então, estar de luto é um processo que te salva. Oi, Isabela. Beijo, amiga. E o luto é aquele momento que você está sofrendo, sim, mas que daqui a pouco você vai se reiterar com as coisas da tua vida. O que não pode é não viver o luto. Porque se você não vive o luto, você não passa por ele, daqui a pouco ele vai aparecer lá na frente num sintoma. Então, participar de momentos de sofrimento emocional fazem parte da nossa estrutura. E é isso que nos estrutura. Quando você nega o sofrimento emocional, você corre o risco até de desestruturar. Então, quem nunca sofreu por a perda de alguém? Quem nunca sofreu pela perda de um emprego? Quem nunca? Então, é preciso Tem, passar por isso, né? No comportamento, né? A gente pode ver também pessoas muito agitadas, inquietas, que choram excessivamente, não aquelas pessoas sensíveis. Existem pessoas sensíveis que choram até com propaganda de margarina, não tem problema, não é crime. Mas tem pessoas que não choram assim, elas choram o tempo todo e sem motivo. Você fala, mas por que você está chorando? Não sei, eu tenho uma angústia, eu choro sempre, eu deito na minha cama, não consigo dormir e me sinto angustiada e vem um choro que eu não sei de onde. Então, esse choro que a gente chama de excessivo, às vezes sem motivo aparente, já é um sintoma para a gente dar uma olhada. Irritabilidade, isolamento social, né? E a automutilação. Então, tem pessoas que começam a praticar agressões ao seu próprio corpo. Inclusive entre os jovens, por isso o número de suicídio entre os jovens é muito grande, é muito comum que eles se cortem, né? Por conta de uma depressão. E muitas vezes a família não está atenta, né?
Quem está próximo a esse jovem não está vendo que ele está aí num processo de sofrimento, pedindo por socorro, e acaba chegando a cometer mesmo um suicídio. Então, dar uma olhada nesses sintomas é importante, né? E o autoflagelo, ele não fala só de adolescentes, né? Nós todos, se não estamos bem, se temos sintomas que não estão equilibrados, podemos cometer o autoflagelo, que é a agressão a si próprio, né? E essa agressão pode vir de várias maneiras, né? Não só fisicamente, mas até emocionalmente, socialmente, né? Sexualmente, enfim, tem uma série de formas. Uma outra coisa que nós podemos observar é o sono. É um bom termômetro para ver como é que está aí o nosso equilíbrio emocional, né? Dormir poucas horas e falar que não consegue dormir as horas necessárias porque ele desperta e não dorme mais. Excesso de sono, aquela pessoa que tem um excesso de sono, que ela, mesmo dormindo, ela não consegue se livrar daquele sono, né? E ela comenta isso. A insônia, que é um sintoma clássico, né? Tanto da ansiedade quanto da depressão, ou o sono agitado. Dorme, mas não acorda, não perde o sono, mas não relaxa, que é esse sono agitado, né? E aí voltamos a falar um pouquinho do que a gente faz para dar conta e melhorar a nossa composição cerebral. Lembra, gente? Tudo começa na mente. Existe uma coisa chamada modelo mental ou mapa mental, que é a forma como você vê o mundo. Nós costumamos dizer que não existe um mundo como eu vejo, existe como cada um vê. Então, aquilo que é difícil para mim não é para você, aquela pessoa que eu não consigo lidar é sua melhor amiga, aquele trabalho que se eu estivesse trabalhando lá seria terrível para mim, você está lá feliz. Então, esse componente da percepção de cada um é que faz você achar que está em sofrimento ou não, conforme a sua percepção. Então, tem pessoas que passam pelas mesmas dificuldades que você e não deprimem. Tem pessoas que passam por dificuldades até muito maiores e dão conta. Então, é o referencial de cada um. E eu costumo dizer que esse referencial é a fortaleza de cada um. Nós vamos passar, todos nós, por situações de perdas de pessoas, de amores, de trabalho, questões financeiras. Agora, como você está lidando com isso é que está fazendo com que você esteja crescendo emocionalmente ou adoecendo emocionalmente. É o diferencial, né? Cada ser é único, né? Isso. E a nossa mente funciona da mesma forma, depende da percepção. Inclusive, o nosso cérebro, ele não distingue realidade de fato. Ele não consegue distinguir. Se você falar que você acha muito ruim alguma coisa, a partir dali aquilo vai ser muito ruim. E se você disser que vai ser muito bom, a partir dali vai ser muito bom. Eu costumo, quando estou em sala de aula, e aí os alunos não briguem comigo, mas é só uma estratégia. Quando tem um desafio muito difícil, eu costumo começar dizendo assim, isso é super fácil. Nossa, mas é muito fácil. E aí o que eu estou fazendo com a mente deles? Eu estou abrindo. Eu sei que é muito difícil, depois eles acabam dizendo, mas foi muito difícil. Mas se eu dissesse que era difícil antes, seria muito mais. Então a ideia é, quando você começa a preparar a sua mente para enfrentar algo de uma forma mais equalizada, ela vai te dar os recursos para isso, né? E uma coisa que você pode fazer é liberar a endorfina. Falamos da serotonina, falamos da dopamina, não podemos esquecer da endorfina. E como é que eu faço para liberar a endorfina? Alguém sabe? Tem alguma sugestão? Uma coisa interessante é praticar hobbies. Quais são os seus hobbies? Coloca aí no nosso chat aqui. Você tem hobby? Quais são os seus hobbies? Os meus hobbies, Tem algum? eu gosto de caminhar. Pode ser um bom hobby, né? Eu gosto de brincar, eu brinco muito com a minha filha. Vamos lá, Jucimara. menina. Oi, A Jucimara. Janaína, a Janaína que tá ali, Gena. ficou pensando na tua. Enfim, então praticar algum hobby. Você precisa ter um hobby, você precisa. Oh, ela gosta de fazer trilhas. É verdade. Lindas as fotos que ela coloca das trilhas. Então, assim, tem que ter um hobby. Você tem que ter uma válvula de escape. E não importa qual seja, né? Fazer brigadeiro, eu gosto de café com as amigas. É um ótimo hobby. Amiga, tô te devendo um. Isso aí é. Vou passar vergonha ao vivo. Amiga, tô te devendo um café com as amigas. Tá Então, devendo café com as amigas. Isabela.
Então, assim, tem que ter uma válvula de escape, né? É, e aí, quem tem filho em casa, quem tem criança, embarca nesse mundo maravilhoso que as crianças têm, de inventar, de fantasia, isso vai se tornar um hobby se você quiser. Ou tem gente que gosta de leitura, tem gente que gosta de ver série. Agora a gente está na onda aí das flicks da vida com uma série de séries. Então você tem que ter um hobby, porque esse hobby é prazeroso, é algo que tira você de um possível sofrimento, né? Rir com pessoas especiais, então rir, dar gargalhada, brincar. Sabe aquela pessoa boba que você conhece que fala cada besteira? Você fala, tem hora que precisa ter espaço para isso, né? E isso vai trabalhando a questão da endorfina. Então, quem está sempre de testa franzida, de cabeça baixa, está sempre achando defeito em tudo, né? Que é muito exigente, vai ter mais dificuldade de liberar endorfina, né? Ila Meidas, que é isso, entrou, boa noite. Então, cantar, dançar, sabe essas coisas que a gente não está podendo fazer agora, porque você quase não está podendo sair, e quando sai não pode ter aglomeração. Então, assim, você tem que encontrar uma válvula de escape. Endorfina, ela é a sensação de bem-estar. Ah, tá, gente, pode comer chocolate também. Claro, né, não tem problema. Mas tem um custo, né, maior, que são as calorias. Tem que caminhar. É, Coma chocolate para mas, caminhar. assim, tem algumas substâncias naturais, inclusive, que melhoram a endorfina. Mas você pode produzi-las através desses atos que a gente chama de alegrias, né, de alegres. A psicologia positiva, ela traz uma série de exercícios, lembra que eu falei dos 21 dias, que você pode fazer por 21 dias para melhorar a endorfina. Então, tem coisas que você vai ter que fazer todo dia até criar um hábito para começar a liberar isso de uma forma mais natural, né? E a ocitocina, que é muito importante também para evitar entrar num quadro depressivo, né? Já existem práticas, inclusive comunidades inteiras trabalhando a ocitocina através da meditação. Tem alguém aqui que faz meditação ou já fez ou gostaria de Eu fazer? faço Se sempre. coloca aí, né? Então, assim, a meditação já está provada cientificamente, adoro essa frase, né? Que ela ajuda, inclusive, nos processos de trabalho. Já tem empresas que fazem meditação no horário de trabalho para melhorar processo criativo, solução de problemas, gestão de conflitos, administração do tempo. Então, assim, meditação assim, é o sucesso para o próximo milênio, né? Temos que começar a buscar caminhos, não só do autoconhecimento, mas do autotratamento e autocura. A meditação é uma dessas. Eu sempre Abraçar. digo, André, se Oi, você me der licença aí, claro. que a oração a gente fala com Deus, né? Uhum. E a meditação a gente fala conosco. Geralmente quem ora, ora para os outros e não olha para si, né? E É, a meditação traz isso, traz esse encontro com o teu eu interior, né? sim. Você falar consigo mesmo. E foi bom você lembrar da oração, porque é o próximo assunto, né? Tanto a oração quanto a meditação, elas liberam ocitocina. Então, essas Uhum. pessoas que são fervorosas, que oram, que têm fé, independente da fé, nós estamos falando de religião, mas sim o contato com o sagrado, com o divino, com aquilo que para você é importante, liberam também a ocitocina. Uma coisa que nós não estamos podendo fazer agora, mas podíamos fazer durante muito tempo, e aproveitamos pouco, é abraçar. Então, 20 abraços por dia liberam uma quantidade de ocitocina fabulosa, que vai evitar aí essa, né, cabeça baixa, falta de energia. Então, precisa abraçar. Agora, na pandemia, nós estamos um pouco tolhidos nisso, né? Mas, enfim, abraço é muito importante. E fazer um ato de generosidade. Então, ocitocina, meditação, oração, abraço, generosidade. Então, se você parar para olhar, se você estiver envolvida por essa energia, dificilmente você vai estar na energia oposta, que é da raiva, da irritação, da impaciência, do julgamento, né, precoce das pessoas, da não aceitação. Então, às vezes, fazer um ato generoso por alguém, ou para liberar essa ocitocina, é você não ser numa comunicação mais violenta, é você ter um pouco mais de paciência. Isso é, por si só, generosidade, né? É você, de repente, se tem um comentário menos favorável naquele momento não fazer, porque talvez não seja o momento ideal. Então, trabalhar a ocitocina
é trabalhar uma coisa chamada indulgência, né? A humanidade está menos indulgente hoje em dia, né? Então precisamos buscar essa indulgência, é ser mais cortês com o outro, mais cordato, mais flexível, né? Então, vai nos ajudar e muito em relação a isso. E aí eu vou perguntar uma coisa aqui para vocês. Tem alguma dessas coisas que nós comentamos que vocês já estão fazendo? Desde a serotonina até a ocitocina? Eu vou deixar as meninas responder, não É. só eu respondo. Então vamos lá, ó. Agradecer, no caso da serotonina, né? Agradecer, desfrutar da natureza, recordar momentos bons. No caso da dopamina, dormir, preservar o sono, fazer a higiene do sono, exercícios físicos diariamente. Cara, quem não faz diariamente ainda, a gente começa uma vez por semana, vai de passinho a passinho. Ninguém chega ao topo de uma escada sem começar pelo primeiro degrau, né? Então pode começar aos poucos. Comemorar as suas conquistas, por mais simples e básicas que sejam. Na endorfina, nós trouxemos, né, a questão de praticar hobbies, ter um hobby, né? Rir com pessoas, cantar, dançar, fazer uhul, Uhul. uhul, né? E a ocitocina, meditar, orar, abraçar e fazer um ato generoso. Quem pode trazer aí pra gente alguma coisa que já faz? Vamos lá, meninas. Meninas e Eu já rapazes? para Nós a temos um Andréia. representante aqui do sexo masculino. Vamos lá, rapazes, reajam. Elas estão tímidas. E Elza, o que que você, como é que está no seu dia a dia esses pensamentos saudáveis que produzem saúde mental e que aumentam a saúde emocional? Como é que estão para você? Olha, Andréia, até certo tempo da minha vida, acho que uns 2 anos atrás, era muito conturbado, né? Mas hoje, por eu estar trabalhando com desenvolvimento humano, já está bem equilibrado. Tanto é que a meditação não fazia parte da minha vida há uns 2 anos atrás, né? E Ó, hoje faz parte do meu cotidiano, né? você consegue meditar todo dia, Elza? Todo dia de manhã. Essa é a meta. Eu oro à Não noite dá e para medito começar de todo manhã. dia, faz um dia, uma vez por semana, 2 vezes até conseguir, né? Não, eu era ansiosa, né? Então, o ansioso, ele fica quando começa a meditação, com o olho aberto e o outro fechado. E não consegue se concentrar, né, Andreia? É verdade. Mas depois que você pega a prática da meditação, pode cair o mundo do seu lado que você está focado, né? Jana respondeu, ela respondeu assim, ó, normalmente eu rezo muito e sempre procuro me exercitar. Muito que bem. E tenho procurado cuidar do meu sono. É verdade. Aí, Messias entrou agora. Boa noite, Messias. Então, assim, a ideia é que a gente possa começar a fazer uma campanha a nosso favor, para o nosso equilíbrio, para começarmos a dar conta daquilo que nos desestrutura. Então, uma coisa muito interessante é, primeiro você se fortalece. Lembra, eu falei da inteligência intrapessoal. Depois, você começa a fortalecer o seu relacionamento com o outro. A tendência é que se você está fortalecido e vai fortalecer o relacionamento com o outro, lá na frente a sua comunicação vai começar a ser menos violenta, né? Mais delicada com as pessoas. Que hoje é um problema que nós estamos vivendo sistêmico, né? Ninguém tem mais paciência para ser delicado na fala com ninguém. Não, isso é verdade. E abala nossas relações, né? Sim, com certeza. Querem trazer alguma pergunta, algum detalhe? Elza quer trazer alguma coisa? Não, Andréia, eu quero falar só para as meninas que tudo que a gente vai passar nessas 4 lives, né, são conteúdos que não, né, não são grátis, e é muito importante a gente assistir essa live com você, porque, né, faz parte da sua metodologia, né? Então, agradecer a você por nos contemplar com uma parte do teu método, que é um método pago. E nessas 4 lives você vai trazer 4 módulos para a gente poder agregar isso na nossa vida, né, Andréia? E é muito importante nesse, nesse mês, né, a gente trabalhar nossas emoções.
equilibrar, Sim. se cuidar. Dá uma olhadinha para quem está do lado, para ver se a gente ajuda também, né? Isso, as relações, né? Uhum. Eu, eu vejo muito que os meninos, né? Eu trabalho com meninos também, né? E Eu nós também, eu meninas, a também. gente olha para nós. Temos até meninos em comuns. Nós temos meninos em comuns. Então, como está vindo muito menino para mim, aí eu vejo muito assim, como é que o menino pensa, né? Ele pensa primeiro nos outros, depois nele. E nós, meninas, a gente pensa primeiro em nós, depois nos outros. Então, eu achei interessante, né? Ainda não conseguia. E agora eu estou com bastante meninos, né? E aí eu vejo isso, do olhar que eles têm para o outro, Sim, depois para si. Né? verdade. Bem interessante, sabe, André, essa questão. É. E aí, Meninas, vocês querem fazer alguma colocação aí para a Andréia, alguma pergunta sobre a depressão? Eu queria saber, Andréia, do que você falou lá de fazer exercício até às 9, qual é até às 9 da manhã? então, porque assim, quando você está num quadro de depressão, você tem uma grande dificuldade de liberar esses neurotransmissores que nós estamos falando. O seu cérebro começa a ficar travado porque está tudo em desequilíbrio. Então, quando você já está num processo, você obrigatoriamente precisa fazer atividade física até às 9 horas da manhã para liberar dopamina. Agora, se você não está, você pode fazer atividade física em qualquer horário do dia. Mas é preciso, como a gente recomenda como tratamento da depressão, até as 9 da manhã. Porque é o horário mais propenso para que esse neurotransmissor aconteça no seu cérebro, para que de dia você tenha a compensação. Foi isso. Muito bom, interessante. Uhum. E Mais aí, alguma pergunta, no período meninas? depressivo, a gente recomenda todos os dias atividade física, todos os dias. Olha, eu digo para você que aqui estava frio, eu não ia todos os dias, quer dizer, eu pulei o inverno, né? Mas agora está começando a esquentar, né? Então, Aqui também, nós estamos no reino de Arendelle, né? Praticamente uma aventura congelante. Então, assim, pelas manhãs era impraticável, assim, é é realmente muito frio. impraticável. É. Então, eu queria agradecer você. Se você ainda tem alguma coisa a acrescentar para as meninas aí. Aí eu queria fechar com uma reflexão, né? Para a gente começar a pensar em quem está à nossa volta, né? Tudo bem errar às vezes, tudo bem ter dias ruins, tudo bem não ser perfeito, tudo bem fazer o que é melhor para você em alguns momentos e tudo bem ser você mesmo, tá tudo bem. Começa a olhar Tá, o que tem de bom, porque tá tudo bem mesmo. O resto a gente vai sim. dar conta. Hoje é você que é anfitriã. Eu tô com o costume de fechar a live, mas é você que é anfitriã da live, né? Eu tô perdidinha nesse negócio de anfitriã, mas a gente vai adaptando. Vai adaptando. Gente, agradecer pela Muito obrigado. Muito primeiro pedir obrigado desculpa pelo mesmo por me imprevisto convidar lá. a participar dessa sua nova empreitada aí de live. Primeiro pedir desculpa pelo imprevisto, a minha internet não voltou mesmo. Que bom. Aí, mais uma vitória para a gente comemorar, que a internet aqui do celular, ó, Ó, está 100%. Agradecer a presença, a participação, dizer que eu estou aqui à disposição, né? E que a gente semana que vem vai voltar para mais uma conversa. E a intenção que sexta-feira que vem é o dia oficial de comemorar o Setembro Amarelo. Então tragam questões, perguntas, coisas que vocês queiram saber para a gente poder fazer ainda mais dentro do contexto, né? E aí vão ser 4 lives, né? 4 sextas-feiras, né, Elza? sim. Então, O vamos setembro é todo seu. setembro é todo meu. A Elza me deu de presente Namastê, me deu de presente o mês de setembro e eu embarquei nele. Gratidão, Andréia. Meninas, boa noite. Bom feriado. Um bom fim de semana, né? De muita gratidão. Não esqueça do livro da gratidão. Bom E setembro. agradeça todos os dias por a gente estar com saúde, Obrigada, né? Agradeça amiga. todos os dias Isabela está por dizendo a que gente amou estar a aqui live. tendo uma internet que às vezes deixa a gente na mão, mas tudo bem, né? Verdade. Vamos agradecer. É. Gratidão a todos. Isabela, beijo. Boa noite. Obrigada. Amei você estar aqui conosco. Beijo para todo mundo, gente.